Bem-vindos, pessoal, mais um Anemia Cerebral no quadro Utopia das Letras, dedicado à leitura. E hoje falaremos de um quadrinho que ainda acha, ele é do ano passado, não, retrasado. E vamos confirmar aqui, mas ele não é de agora não, porque esse volume aqui do Martin Mister da Mitos Editora, da Sérgio Bonelli, que sai pela Mitos. Esse é o número 4, então ele é um pouco mais antigo. Mas eu separei ele aqui para vocês hoje pelo seguinte fato. Olhando para essa capa já diz muita coisa. Vocês têm aqui o nome do título, né? Uma característica da Bonelli, como exemplo, colocar o título da história já na capa. Para quem não sabe, Bonelli não precisa, em 90% das vezes, na maioria das vezes mesmo, você não precisa seguir a linha cronológica dos números. Então, se tiver no número 50, você pode ir lá comprar. Porque a história que você vai comprar é a história que está aqui, ó. Aqui tem a história Necronomicon. E ela começa e termina aqui. Então, a Bonelli, ela publica os personagens com vários números seguidos, que são volumes únicos. Então você pode começar por onde você quiser. Foi por aqui que eu comecei a ler Martin Mister. Por esse número aqui 4, que foi o título que me chamou a atenção. No entanto, a surpresa se mostrou maior. Mas já falo disso. O formato, ó, que está na minha mão, ele é um formato chamado de formato italiano, mas essa definição não é a melhor. O formato, na verdade, é o formato Bonelli, porque italiano é italiano. Italiano tem vários formatos. Assim como no Brasil tem vários formatos, assim como nos Estados Unidos tem vários formatos, na Europa tem alguns. Tem o europeu tradicional, mas tem vários. O melhor seria chamar de formato bonelliano. E como que é o formato bonelliano? Se a gente pegar uma comics, formato americano, você vai ver que ele quase atinge a... Não sei se vocês conseguem ver, acho que por aqui é melhor. Vocês podem ver que ele quase, ó, chega no tamanho e largura do encadernado americano, e em cima ele é bem mais curto, né? Ele é quase um quadrado, quase. Se comparar com um mangá, pegando aqui um mangá qualquer, sem muita pretensão, Abara. Repara que o Abara, ele ainda sobra mais espaço ainda em relação ao formato bonelliano. E em cima, vamos pôr aqui por baixo, ó, pronto, ó, vocês conseguem ver o recorte. Então ele é maior que o mangá, né? Do que o Abara, que por acaso tem os dois volumes aqui, né? Por acaso. Olhando aqui a capa, vocês veem o protagonista, um monstrão, até meio ridículo assim, um monstro, né, mas com tentáculos. Repara nisso aqui, eu não tinha reparado antes. Isso aqui na lateral de um como chama isso aqui? Super 8? Rolo de filme. Rolo de filme, isso. Tem um rolo de filme aqui atrás, né? Eu não tinha reparado, mas quando você lê o enredo você vai entender por quê. Olha que interessante. Essa história, pra quem não sabe, ó, o Martin Mister, ele é o detetive do impossível. O melhor termo seria arqueólogo do impossível. Ele é um arqueólogo muito similar ao Indiana Jones, mas não. Ele lida com casos sobrenaturais, com casos misteriosos, com relíquias extremamente poderosas e raras. Essa capa aqui ilustra bastante, né? Aquele clima pulp, aquele clima de aventura clássica, mas você vê que tem disco extraterrestre com as pirâmides do Egito. Então praticamente é um Eric Von Däniken em quadrinhos, né? E aqui ele vem homenagens várias. Um textinho rápido do Júlio Schneider, tradutor carimbado da Bonelli aí há décadas. E por que homenagens várias? O título já denuncia, Necronomicon. Essa edição, ela celebrava então 100 anos, ó, de nascimento do escritor em questão, que Necronomicon se refere a quem? H.P. Lovecraft, que agora apareceu tradução em todas as editoras do Brasil, né? Se não todas, 215%, né? Virou a moda publicar Lovecraft. Caiu o domínio público, agora é assim. E então essa edição aqui ela celebra 100 anos do nascimento. No entanto, ela celebra também 10 anos do falecimento de quem? Alfred Hitchcock. Então a história, o que é bem curioso, né? Quando nasce um, morre o outro. 100 anos de nascimento do Lovecraft, 10 da morte do Hitchcock. E a história vai costurar, para homenagear, vai fazer uma costura de duas coisas desses
desse escritor e desse cineasta para o enredo. O enredo da história é muito interessante. Você vê uma gangue conversando, a arte muito boa. Franco Devescoli, deve falar assim. Alfredo Castelli é o escritor. Mas a arte desse cara aqui é muito boa. Né? Olha o uso de preto, a calçada molhada, bem anos 80. Filme dos anos 80. E aí, essa gangue aborda um velhinho e ameaça esse velhinho. No entanto, esse velho puxa um cutelo. Ó, não é spoiler, é a página 7. Ele puxa um cutelo e acerta bem no crânio de um dos caras. É uma história pesada, uma história violenta. E ó, vai descer pra mão, isso aqui não é uma história infantil não. A polícia vai abordar, o velho vai ser esfaqueado. E aí ele vai ser levado pro, como chama? Necrotério, né? Isso. E aí, um dia depois, não sei, não lembro agora o prazo, na casa do Martin Mystery, ele é visitado por esse homem, Travis, que é da polícia, pedindo para ele pegar um caso. E começar a contar para ele o caso, relembrando a história. Mas antes dele relembrar, ele conta que 2 idosos foram mortos com cutelo, pouco antes, e que a parede da casa dos idosos foi arrombada e algo foi levado. E aí, a gente já descobre que aquele velhinho, então, que por acaso também, vamos voltar aqui, ó, carregava consigo uma caixa. Olha, agora você tem que voltar no quadrinho pra você lembrar. E antes, e ele que matou as pessoas com cutelo, antes houve um assassinato de 2 idosos com cutelo e algo foi levado da parede. Então tudo indica que esse velhinho, esse idoso aqui, matou esses outros idosos, roubou alguma coisa da parede e agora foi morto pela gangue. No entanto, lá no necrotério, quando amanheceu, o segurança estava morto. E uma caixa aberta. E o corpo do idoso não estava mais lá. Nem a caixa que foi apreendida foi levada junto quando ele morreu. Então é uma história de mistério sobrenatural. O próprio Martin Mystery, ele diz, mas pera, você está me contando uma história sobrenatural, por que você não leva isso pro Dylan Dog? Né, não é minha praia. Mas ele diz, é sua praia sim, porque eu vou te mostrar uma relíquia. E ele tem uma fita de videocassete. É lógico que o arqueólogo, né, que coleciona de tudo, ele tem um videocassete em casa, eles põem lá o VHS. E aí começa um filme que se passa mais antigo, né? Parece que é da década de 10. Lembrando que o Robert Howard. Perdão, o Robert Howard do Conan. Lovecraft, é que eles são amigos, ficou na minha cabeça. Ele morre na década de 30. O auge dele foi nos anos 20 para os anos 30, né? Os anos, nesse período aí, que ele escreve os mitos de Cthulhu e tudo pela Weird Tales. E aí se passa nessa época, na década de 10 mais ou menos, essa filmagem feita à mão, né? Cujo protagonista dessa filmagem é um documentário de uma viagem para alto mar na região de Providence. Vamos lembrar que o Lovecraft, ele é de Providence. E eles vão para o alto mar, alguém está filmando e esse homem, você repara aqui pelas laterais que é uma caixa de filmagem, né? Um recordatário, e aqui é do televisivo, né? E alguém está filmando o momento que estão velejando indo para o alto mar junto com esse homem. E em algum momento, de repente, ele dá um tchau e mergulha. Ele vai entrar no mar. Ele olha para uma luz que nasce e pula na água. E aí fica tudo preto. Brilha de dentro da água uma outra luz. E o vídeo, então, tem um corte. Quando ele volta, ó, ele vai nadando em direção a essa luz. E quando ele volta, o vídeo mostra umas peças, assim, umas coisas antigas que com desgaste, né, de água do mar. E uns desenhos bem estranhos que vão remeter ao tipo de coisa que você vê nos textos Lovecraft. Tudo indica que tem uma caverna dentro do mar. Ali vê uma caverna e ele lá pegou essas coisas. E aí esse Travis contrata então o Martin Mystery para investigar essa história. A história inteira vai mostrar umas paradas que vai remeter para Cthulhu, para os mitos de Cthulhu, para os mitos de Lovecraft. Então os mitos Lovecraftianos. E é bem... Nossa, isso aqui me lembra muito Dagon. Como é que doideira?
muito estranho os monstros, assim, bem, muito pulp mesmo. E ao mesmo tempo que tudo indica que quem está acompanhando esse homem, aí ó, será que não, será que sim? Cadê, perdão? Tudo indica que quem está acompanhando esse homem nesse vídeo é Hitchcock. Então você vai lendo aqui a história e vai seguindo aí, tentando descobrir o que se passou nesse mar aí, o que vai acabar dessa morte desse idoso que mata com cutelo e que não morre. Não vou falar mais para não dar spoiler. Foi uma história muito boa para começar, porque lidava com duas coisas que eu gostava, né? Filme de terror, Hitchcock, que é um clássico, Necronomicon, que é Lovecraft. Nessa edição de homenagem, eu pude ver mais ou menos como que é um gibi do Martin Mystery. Não costuma ser essa linha de terror. Ela varia mais para o mistério, mais para o exótico, muito para o paradisíaco, para uso de obras de artes. Excelente gibi de mistério, com muita referência à cultura como um todo, da alta cultura, chamada alta cultura, se é que isso existe, e a cultura pop. Então fica a recomendação aí, para quem curte cinema, para quem curte Hitchcock, para quem curte literatura pop. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí se gostou. Se tiver dúvidas, pergunta pra gente. A intenção não é mostrar spoiler mesmo, mas é mostrar o que tem aqui no conteúdo para você poder conhecer e poder colocar na balança se te interessa ou não e começar a ler. Isso aqui não é contra. Abração então, até logo.